Eu acho que a gente pode falar que já foi-se o tempo em que era impossível ter uma boa adaptação de animes ou de jogos em live action. Não que agora todas as adaptações estejam vindo excelentes, mas não dá pra negar que a qualidade subiu e que finalmente parece que os produtores estão encontrando fórmulas melhores pra fazer essas adaptações. Os live actions de One Piece e Yu Yu Hakusho, apesar de terem os seus problemas lá e cá, também tiveram vários pontos positivos. E mais ou menos nessa linha chegou também o live action de Avatar, que muito embora não seja realmente uma adaptação de um anime, se trata de uma animação americana claramente inspirada nas animações japonesas. Então a gente pode falar que Avatar bateu na trave pra ser um anime. Só não é anime por causa do lugar onde foi feito mesmo. Eu aposto que se te dissessem que foi feito no Japão, você facilmente acreditaria. Enfim, Avatar talvez seja a melhor animação americana de todos os tempos. É claro que rankings sempre são muito discutíveis, mas é difícil você sequer lembrar de uma outra animação que tenha tanta qualidade no roteiro, na própria animação em si, no desenvolvimento dos personagens, na criação de um universo. Então acho que não é nenhum exagero, não é polêmico afirmar que Avatar, A Lenda de Aang, é uma masterpiece no mundo das animações. Uma obra de arte. E inclusive eu sou justamente da geração que foi pego em cheio por Avatar. Assim, foi produzido justamente quando eu era o público-alvo da animação. Então sim, esse é um daqueles desenhos que me marcou muito, que foi muito importante pra mim, que eu tenho lembranças maravilhosas, é um dos meus desenhos favoritos, e geralmente quando esse é o caso, a gente acaba sendo mais exigente, mais criterioso na hora de receber uma adaptação. Eu simplesmente odiei o filme anterior que tinha sido feito lá do Shyamalan, eu não lembro, não sei como é que pronuncia o nome desse cara, mas é o diretor do Sexto Sentido. Esse cara tem bons filmes, ele tem bons trabalhos, mas Avatar definitivamente não foi um deles. E essa nova adaptação da Netflix em formato de série, certamente tinha muito mais potencial para entregar algo, no mínimo, mais fiel ao desenho e, consequentemente, muito melhor, com muito mais qualidade. Porém, por mais que Avatar tenha acertado em alguns pontos, infelizmente, como um grande fã do desenho e como um grande fã do Aang, eu fiquei muito decepcionado. Tem coisas boas, claro, a ambientação, a caracterização, por mais que os atores muitas vezes não estivessem tão parecidos, e a gente já vai falar mais sobre isso, pelo menos existia um esforço na caracterização para que eles ficassem parecidos com as suas contrapartes animadas. Só que essa série errou no que pra mim é um dos pontos mais importantes: o seu protagonista. Mais uma vez, eu sinto que Avatar é uma daquelas obras que, por culpa da agenda woke, sim, por culpa da famigerada lacração, acabou nerfando demais o seu protagonista, deixando ele completamente de lado pra favorecer a agendinha. E se você acha que eu tô exagerando, calma, que eu já vou justificar tudo isso. Tudo bem se você tiver gostado da série, tá? Eu vou dar os meus motivos pelos quais eu me decepcionei. E já começa no primeiro episódio, que muita gente fala que foi um bom episódio, começou muito bem, mas eu já tive um problema logo com esse primeiro episódio. Eu senti muita falta de um clímax. Porque eu acho que, justamente por ser uma pessoa que acompanhou o Avatar na época que estava sendo lançado, uma das coisas mais marcantes do desenho, ironicamente, era justamente o primeiro grande clímax de Avatar. Que, só pra vocês terem ideia, era inclusive o trailer promocional que basicamente foi o que me fez assistir Avatar. Quem é da minha geração vai lembrar que a primeira chamada do desenho na Nickelodeon era a cena que o Aang entrava em modo Avatar, dominando a água e levantando todo berés assim, e era só uma cena bem rapidinha desse momento. E quando eu vi aquilo, só na chamada, praticamente sem explicação, nem sabia o que era, eu fiquei pensando, caramba, mano, que é isso? Nossa, parece muito legal. Preciso ver isso, será que é um desenho? Nem sabia se era só um trailer, o que era. Naquela época a gente só assistia televisão, não tinha Twitter pra ficar discutindo, a gente não acompanhava as notícias, então só vi o trailer ali enquanto tava assistindo Kenan e Kel. No meio da programação apareceu ali o Aang no modo Avatar, boladaço, e eu pensei, nossa, muito legal isso. Será que é um desenho? Será que já tá passando? Quero ver. E essa é a cena do primeiro grande clímax. Então, por mais que possa parecer bobagem, eu assisti o primeiro episódio inteiro pensando, cara, vai ser muito legal quando ele cair na água, entrar no modo Avatar e solar todo o navio. Eu fiquei esperando muito por essa cena. Novamente, eu entendo que ia ser muito meticuloso, muito criterioso, mas eu realmente estava esperando muito essa cena. E ela não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Enquanto no desenho, o Aang já mostra logo de cara o quanto ele é bolado, usando o modo Avatar para sozinho solar o navio inteiro da Nação do Fogo, na série isso é bem menos impactante.
Beleza, ele consegue lá escapar, mas no fim das contas é só isso. Ele foge com a ajuda, é claro, da Katara e do Sokka. Então, foi um clímax bem anticlimático. Pra mim, especialmente anticlimático. Mas ok, eu ainda estava esperançoso. Eu pensei, talvez eles tenham guardado isso pra esse segundo episódio. Que eles vão lá pra aquela aldeia da Avatar Kyoshi, né? Tudo foi se desenhando pra que, pelo menos naquele momento, o Aang entrasse no modo Avatar e resolvesse a situação dessa maneira. Então, eu imaginei que esse seria então o clímax do segundo episódio. Por isso que eles não usaram no primeiro, pra não ficar repetitivo. Essa era a minha esperança, que foi completamente destruída, né? Tomei mais um banho de água fria. A resolução do segundo episódio é o estado Avatar mesmo. Só que a primeira vez que o estado Avatar aparece na série não é com o Aang. Ele simplesmente está sendo controlado pela Kyoshi. Então a gente vê, realmente, o Avatar sendo bolado, sendo badass. Só que não é o Aang, é a Kyoshi. E vocês vão perceber que não é por um acaso, tá? Todas as vezes que a série tem a oportunidade de substituir a figura masculina pela figura feminina, eles fazem isso. Todas as vezes que o Aang pode ser deixado de lado, que a trama dele pode ser escanteada pra desenvolver uma mulher, isso vai acontecer. Na verdade, isso é quase que o plot da primeira temporada inteira. Mas vamos lá, a gente tem então essa visão de como o Avatar é realmente bolado, só que é a Kyoshi sendo bolada. Então a gente vê ali a primeira grande manifestação, controlando todos os elementos, beleza, legal, mas eu tenho certeza que não foi por um acaso que decidiram tirar todo o protagonismo do Aang pra entregar pra uma mulher. E inclusive isso não acontece no anime, não dessa maneira pelo menos. Realmente o Aang chega a encarnar a Kyoshi, mas é só pra ela explicar sobre um negócio que ela fez lá. Era um problema que ela tinha, daí ela confessa um crime, ela matou alguém, eu não lembro com detalhes, mas eu lembro que ele encarna com a Kyoshi só pra isso, ela só vai lá e conta um negócio. Na verdade, essa ligação mais forte do Aang com um outro avatar, que tem essa manifestação onde rola uma cena de ação, é feita com o Roku, que pela lore do Avatar é o que mais faz sentido, porque por ter sido o último Avatar, era aquele com quem ele tinha conexão mais forte. Só que o Roku é homem também, né? Então... tira esse papel do Roku e entrega pra Kyoshi. Então só nisso, a série simplesmente cagou pro desenvolvimento do Aang e do Roku e destituiu o Aang, o protagonista, dos dois grandes momentos de clímax que ele poderia ter tido nesses dois primeiros episódios. E a verdade é que isso é uma grande constante. Você praticamente não vê o Aang fazendo nada ao longo dessa temporada. Não literalmente nada. Mas assim, ele virou um protagonista bem fraco. O Aang foi super nerfado. Super nerfado. A trama desse primeiro livro era pra ser o Aang aprendendo a dobra d'água. O que não acontece. O Aang não aprende a dobrar água. Pelo contrário, a primeira temporada virou sobre a Katara aprendendo a dobrar água. E aí, mais uma vez, a gente tem o clássico empoderamento feminino. A Katara, que no desenho é uma ótima personagem e é bolada também. A Katara é poderosa, mas ela é bem desenvolvida. No desenho ela é bem desenvolvida. Na série ela é uma porcaria, porque ela virou só uma Mary Sue genérica. A Katara é mais uma daquelas personagens empoderadas que simplesmente por serem mulheres são super habilidosas e melhores que todo mundo em tudo e que não precisam de ninguém porque elas já são mulheres e é assim que funciona. No desenho, o Aang tem muito mais facilidade em aprender a dobra d'água do que a Katara, porque o Aang já era um dobrador, porque ele é o Avatar, e isso acabava servindo de motivação para a evolução da Katara. Na série isso não acontece porque o Aang não aprende a dobrar água. Então no fim o que acaba acontecendo é que na série a Katara tem lá o seu pergaminho que ensina alguns movimentos da dobra de água, ela vai do 0 a 100 em pouquíssimo tempo, domina todos os movimentos, inventa novos movimentos, tudo isso praticamente sozinha. Você pode até falar, não, mas tem um momento lá que o Aang dá uma dicasinha pra ela, e depois tem aquele cara lá também, né, de Yomashu, que também dá meio que uma dica, e ela vê ele fazendo uma dobra, daí ela vai lá e imita. Mas a série toma o cuidado pra fazer com que isso seja o mais sutil possível, sabe? Não tem realmente um movimento de ensinamento, sabe? Não tem assim, você faz esse movimento aqui, você faz dessa maneira. No máximo é uma dica mais vazia. Você precisa limpar a sua mente. Não exatamente isso, mas algo nessa direção, sabe? Você precisa limpar a sua mente. Aí ela aprende que tem que limpar a mente e com isso ela aprende a dobrar. Ela só escutou o ensinamento e colocou em prática de maneira sublime. E é assim até o final. A Katara vira uma mestra da dobra d'água sozinha, completamente sozinha, usando um pergaminho, sendo que ela já estava muito mais velha quando ela começou, não teve ninguém pra ensinar ela, não precisou de mestre nenhum, sozinha ela virou uma mestra, sem ter sequer o Aang pra fazer as dobras com ela, pra ajudar, pra inspirar, pra fazer ela ter a motivação de melhorar ainda mais, por ver que ela tava tendo dificuldade com dobras simples e o Aang tava pegando tudo muito mais rápido. Não, porque ela tem que ser uma mulher forte e independente, ela não pode aprender nada com o Aang
Aang mesmo, nem com o mestre, o mestre Paco, né, o mestre lá da Nação da Água. Ela não aprende nada com ninguém. E é assim o tempo inteiro, cara. E aí a gente vai pra Omashu, que no desenho já era uma cidade que foi construída por uma mulher, teoricamente, porque é a cidade que foi fundada através do amor de Oma e Shu. Eu não lembro quem é quem, mas eu lembro que era um casal hétero no desenho, que claramente era inspirado em Romeu e Julieta, porque aquela história de amor proibido, né, que eles não podiam, mas eles se amavam, então eles desafiaram tudo e todos pra ficarem juntos, e no final, por uma tragédia, o homem acabou morrendo. Aí tem essa diferença, que os dois meio que não morrem juntos no final trágico, porque o homem morre, a mulher fica viva, e como os dois descobriram juntos a dobra de terra através do seu amor, a mulher utiliza essa dobra pra afundar o Machu. É mais ou menos essa história no desenho. E na série é meio que a mesma, só que o desenho não era empoderado o suficiente. Não bastava ser a mulher a grande fundadora, porque ainda era motivada por um amor heterossexual. Então agora a gente vai empoderar mesmo, porque além de tudo é um amor lésbico. Então são duas mulheres, e é o amor entre duas mulheres que criou a dobra de terra e que fundou o Machu. Então é o que eu tô falando, o desenho já tinha personagens femininas fortes, já tinha algumas mensagens bem progressistas até, já dava bastante destaque, bastante protagonismo para essas mulheres, só que mesmo assim não era suficiente, porque estamos em 2024. Em 2024, todo o empoderamento feminino do desenho de Avatar não é o bastante, precisa de mais. Os homens precisam ser ofuscados. Se tem um homem nessa história que tem alguma relevância, tira esse homem e coloca outra mulher. E agora é o amor de duas mulheres. E agora a mulher vai aprender tudo sozinha e vai ser perfeita sozinha. E o Aang não vai nem aprender a dobrar água nessa temporada pra não ofuscar a trajetória da Katara aprendendo a dobrar água. Ela tem que ser a dobradora de água, não o Aang. O Aang faz os truquezinhos dele com vento e é isso aí. A Katara é que dobra a água e ela é que vai usar isso. E aí a gente volta pra péssima utilização do Aang e pra forma como ele foi super nerfado. Eu acho que já ficou óbvio, né? Ele inclusive tem literalmente uma habilidade a menos durante toda essa primeira temporada, porque ele só usa a dobra de vento, o que também retira dele muito desenvolvimento. Só que além de ter as habilidades nerfadas e além de ter o seu clímax roubado por personagens femininas constantemente ao longo da temporada, até a personalidade do Aang tá meio nerfada, porque, cara, virou um Aang full depressivo. Eu nem quero ficar julgando muito a atuação do ator mirim que fez o Aang justamente por ser uma criança, então é complicado. Eu acho que deixou a dever. Visualmente é muito parecido, mas a atuação às vezes, pô, é uma criança atuando, né? Então fica complicado realmente. Só que além de tudo, como ele perdeu muito destaque, muito protagonismo, o personagem fica ainda mais fraco, e aí você só vê esse tom melancólico, triste, pesado do Aang. Quase nunca você vê aquele Aang super divertido, alegre, que é uma criança afinal de contas. Então no desenho você várias vezes tinha o vislumbre desse Aang animado, desse Aang alegre, desse Aang que contagiava as pessoas com a sua felicidade também, aquela felicidade pura infantil de uma criança. Na série não, é mais trágico, é mais melancólico, é um Aang emo, ele só não é mais emo porque ele é careca. Ou seja, faltou o que pra esse Aang? Pois é, você descobriu. Faltou usar a manual. Quem sabe quando adaptarem o Aang cabeludo ele combina mais com esse jeitinho emo, né? E se por um acaso os teus cabelos também já não estão mais representando tão bem a tua personalidade, se liga só nessa dica. Eu sei que a gente tá em abril e que esse é um mês propício pra contar mentiras, mas usando a manual você não vai mais precisar mentir sobre as suas entradas. E olha que eu já vi uns caras puxando cabelo da nuca até a testa pra tentar disfarçar, mas sem dúvida é bem melhor tratar o problema na raiz. Literalmente. A Manual é uma empresa britânica que conta com o selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui e que pode te ajudar com a sua calvície. Você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, uma embalagem super discreta e você vai ter acompanhamento médico sempre que precisar no conforto do seu quarto. Não precisa ficar sofrendo com os primeiros sinais da calvície. Os tratamentos são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo e também, é claro, para quem já está nos estágios mais avançados. Sem contar que os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, além de serem personalizados, o que significa que o seu tratamento vai ser prescrito e acompanhado por médicos especialistas. E pode ficar tranquilo porque os tratamentos funcionam, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas é claro, eles precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme as prescrições médicas enviadas. E como não poderia deixar de ser,
Tem descontinho para quem fizer a sua primeira compra através do link do site da Manual que tá ali na descrição. É só usar o cupom ANALISETC40 para garantir os seus 40% de desconto. Mas fica esperto porque esse cupom é válido apenas pro mês de abril. Então clica no link e aproveita essa oportunidade. Como a gente estava dizendo, o Aang agora não é mais tão alegre, não é mais tão divertido. Você pode até lembrar, mas tem aquela cena que é quase idêntica ao desenho, né, a animação, que ele sai voando na bolinha e aí ele bate. Aquela é uma das pouquíssimas cenas que você vê esse Aang mais jovem brincando. E essas cenas dele brincando, inclusive, são algumas que eu achei que foram meio mal dirigidas. Talvez porque a atuação dele não ajudasse muito, mas ficou difícil até comprar essa infantilidade do Aang. Não sei também se era porque destoava muito do clima sério e pesado que ele carregava ao longo de 90% da temporada. E não que o Aang não seja um personagem trágico também em alguma medida, claro que ele é. É uma criança que carrega um fardo super pesado, ao mesmo tempo em que ele é um monge. Então ele é um personagem sério em alguma medida, ele tem a sua questão espiritual muito forte, ele tem até a sua sabedoria, porque ele viveu com monges. Só que aquilo que trazia a leveza e boa parte do carisma do personagem, assim como a sua dobra d'água, foi removida. Recentemente estão discutindo bastante essas polêmicas sobre o embarangamento das mulheres na cultura pop, que também é uma pauta woke, e Avatar meio que evidencia bastante isso também, porque tirando uma das atrizes que fazia lá o par romântico do Sokka na ilha Kyoshi, tirando aquela atriz que realmente é muito bonita, todas as outras, no máximo, tem aquela tal beleza exótica, sabe? As escalações femininas são certamente as mais questionáveis. Pra mim, a melhor escalação de longe foi o Senhor do Fogo Ozai. Aquele lá ficou perfeito. Mano, esse é brabo, é imponente. O Ozai, cara, melhor escalação. Tem outras escalações legais também, mas as mulheres em geral, assim, diria que poderiam ter caprichado mais. Enfim, aí a gente vai pro final da temporada, onde finalmente esperamos que o Aang vai fazer alguma coisa, né? E mais uma vez a gente vai se decepcionar, porque, novamente, ainda que o Aang tenha, teoricamente, sido um personagem importante pra resolução, né, pra salvar a Nação da Água contra o ataque da Nação do Fogo, de novo, não era o Aang, né? Ele foi dominado pelo espírito do oceano, ele virou um Godzilla de água, o que pode ser até uma cena mais plástica, não sei se plástica é a palavra, mas pode até oferecer ali uma cena grandiosa, uma resolução interessante, só que mais uma vez não é o Aang por ele mesmo resolvendo uma situação. O que faz com que ao longo de praticamente toda a temporada o Aang não tenha feito quase nada de verdadeiramente útil e relevante. Eu não tenho como dizer que ele não fez absolutamente nada, porque ele ainda é, supostamente, o protagonista dessa série. Mas ele é um protagonista sem muito brilho. Ele é mais um protagonista homem em 2024. Desses que, se vão se destacar, tem que ser o mínimo possível. Desses que vão precisar ser ajudados no máximo de situações possíveis, porque eles não podem ser tão autossuficientes, eles não podem ser tão bolados. E isso é triste, cara. Eu não tenho como não colocar esse como um ponto super crítico da adaptação, porque, pô, é o protagonista, né? Eu acho que é importante que ele seja bem desenvolvido, que ele roube a cena algumas vezes. É até estranho você falar que um protagonista vai roubar a cena, porque teoricamente a cena já tem que ser dele. Mas isso não acontece. Definitivamente, se eu tivesse conhecido o Aang por essa versão live action, eu gostaria muito menos dele. Porque essa versão, cara, ela não é nem uma sombra da versão da animação. O Aang da animação é infinitamente mais legal, mais carismático, mais poderoso, mais badass. Aquele é um protagonista. E novamente salta aos olhos, inclusive, você vê isso, né? Como hoje em dia tá realmente virando um problema você ter homens sendo protagonistas. Quando a animação foi feita, repito, ainda com várias mensagens mais progressistinhas, pelo menos homens ainda poderiam ser bons protagonistas. Mas hoje em dia é raro você ver isso. Inclusive, eu ainda acho que um dos motivos pelo qual Top Gun Maverick foi um sucesso tão grande foi justamente o fato de que Top Gun Maverick permitiu que Tom Cruise fosse protagonista do próprio filme. Ele é badass demais nesse filme, de uma forma que você quase não tá mais acostumado a ver hoje em dia. Um cara sendo badass e resolvendo um monte de coisas porque ele é brabo mesmo. E, mano, isso é emocionante. Top Gun Maverick emociona pra caramba. É um filme que te hypa, que te empolga. E Avatar não. Avatar não é isso. Pelo menos assim, eu senti que o meu hype e a minha empolgação foram várias vezes sugados justamente pela ausência desses momentos grandiosos que te fizessem ficar pensando, nossa, esse cara é brabo mesmo, hein? Quem meio que teve esses momentos foi a Katara. Só que aí você também não compra porque o desenvolvimento dela foi ridículo. Você não consegue acreditar que a Katara se tornou uma mestra dobradora de água do nada, assim. Simplesmente ela foi dobrando até virar uma das melhores do mundo. Sem a ajuda de ninguém, só porque ela aparentemente é muito mais habilidosa
valorosa e poderosa e talentosa do que o próprio Avatar. E teve mensagenzinha feminista nos últimos episódios. A Katara não só não aprende literalmente nada com um mestre dobrador de água, como ela ensina pra ele. Então, na verdade, a gente pode falar que a série só passa isso, que a Katara, sozinha, por conta própria, ela não é só uma mestra d'água, ela está acima do maior mestre dobrador de água. Ok, no X1 direto ali, ela rivalizou fortemente, mas não derrotou ele, não humilhou ele. Porém, no fim das contas, ela é que tinha algo a ensinar pra ele, e não o contrário. Porque, né, mulher em 2024, não precisa aprender nada com ninguém, tá maluco? E é isso, Avatar foi mais uma dessas experiências bastante atrapalhadas pela lacração. Pra mim, esse é um daqueles casos onde a lacração realmente estragou a obra. Essa é mais a lenda da Katara do que a lenda de Aang. Não é a história do último mestre do ar, é a história da Katara e o seu empoderamento feminino. É só mais uma história de, olha como as mulheres são muito melhores que os homens em tudo, e muito mais incríveis, e mais poderosas, e mais habilidosas, e mais relevantes, e ainda assim são super injustiçadas e oprimidas. Conseguiram transformar Avatar em uma história sobre isso. Tem coisas que funcionam na série? Tem, porque, novamente, tá adaptando um material muito bom. Então, Avatar, o desenho, é uma masterpiece. É claro que vai ter coisas boas nessa série, porque a obra original tem coisas muito boas. Então, o mínimo que foi respeitado da obra original é bom, porque o material original é bom. Mas tudo que foi adaptado, tudo que eles mudaram pra série, piorou. E pra mim, isso é o que evidencia uma adaptação ruim. Todas as mudanças foram pra pior, tudo que foi adaptado piorou, então a adaptação é ruim. O material original é bom, mas a adaptação não. É claro, a adaptação ainda preservou algumas coisas do original, então nisso conseguiu acertar. Então não é de todo mal, mas certamente não aproveitou tão bem quanto poderia todo o potencial da história. E certamente também a culpa disso é da Lacrati. Mas claro, é só a minha opinião, foi isso que eu achei assistindo. O que vocês acharam? Perceberam? Cara, acho que essa é uma daquelas séries que não tem como você negar a lacração. Tipo, por que mudaram a história de Omashu pra fazer um casal lésbico? Não existe qualquer justificativa pra isso que não seja lacração. Você pode falar, mas é uma mudança pequena, tanto faz, não é muito relevante. Mas tá lá, né? A lacração tá lá. Então mesmo que você não concorde com todos os pontos que eu apontei aqui, ainda que eu acho que não tenha muito como você não concordar, você pode não se incomodar, mas tudo isso tá lá na série. Não inventei nada, tudo tá lá. Então, mesmo que você tenha gostado ou que você discorde de uma coisa ou de outra, não tem como negar que teve agendinha, né? A questão é, essa agendinha estragou a sua experiência assim como estragou a minha? Ou não? Você ainda assim curtiu, conseguiu gostar? E o pior é que eu acho que eles têm potencial pra estragar mais ainda as próximas temporadas, tá? Acho que, realmente, acho que essa é a pior parte, porque essa primeira temporada não me deixou muito otimista pra continuação. E se chegar na lenda de Korra, então, meu Deus do céu, aquilo lá vai ser impossível de assistir. A menos que, sei lá, haja uma mudança drástica em todo o panorama cultural, né? Mas vamos ver. Deixa o feedback nos comentários, dá uma olhada nos links ali da descrição, garanta sua compra na Manual com o descontinho ali do meu link, meu cupom. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem